Hoje nós vamos falar de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Este assunto está no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, item 6. Tá? Isso vai das questões 489 até 521. São 32 questões que abordam todo esse tema. Então, para quem não está familiarizado, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que o Kardec publicou, né? Isso foi em 1865, 64. E o Livro dos Espíritos é como se fosse um dicionário, né? Uma enciclopédia, como queiram, que ele traz perguntas e respostas, né? Esse foi um trabalho do Kardec, que a gente fala, né, que é por causa da ciência, né? Que não foi um trabalho a esmo, né? O Kardec, né, como ele trabalhou na equipe de Pestalozzi, né, ele não era espírita, ele era de formação católica, mas ele não era uma pessoa religiosa, ele era um cientista, né? E quando chamaram ele para estudar os fenômenos que aconteciam na época, que veio a ser o espiritismo, então ele usou do método, né, o método do estudo científico da época, que ele tinha na época, para justamente estudar aquele fenômeno que na época acontecia lá, depois para quem quiser estudar, tem o filme do Kardec, pode assistir na Netflix, ainda tem, pode assistir, né, que era o fenômeno que aconteceu na época das mesas girantes, né? O pessoal ia nos salões de festa, nos salões, né, da sociedade, lá do encontro, né? E de repente todo mundo se reunia e as mesas começavam a flutuar e girar. E a partir desse fenômeno que acontecia lá dessas mesas girantes, que foi uma febre na época, toda a Europa, também aconteceu na Inglaterra, estudando esse fenômeno, ele começou a descobrir que por trás tinha os embustes, né? Mas nos fenômenos que ele começou a estudar, começou a descobrir que nos que eram verdadeiros, ele começou a descobrir, aplicando o método de estudo científico, ele descobriu que ali existiam entidades inteligentes, e aí, a partir disso, ele começou a formular questões, perguntas e respostas, e expandiu isso para outros médiums que haviam na Europa, e ele era poliglota, ele falava 5 idiomas, né? Então, ele começou a achar outros médiums pela Europa, ele mandava o mesmo questionário, ele começou a ir em lugares diferentes da Europa, pessoas diferentes respondiam as mesmas, tinha pessoas que respondiam diferente, mas em lugares diferentes da Europa, pessoas que não se conheciam respondiam as perguntas igualzinhas. E aí, né, pelo método científico, você via que era impossível pessoas que não se conheciam diferentes terem coincidências nas respostas tantas vezes, né? E a partir disso ele começou a formar, né, contestou, né, pelo estudo dele comprovou que havia entidades inteligentes, que eram espíritos, né, que era o mundo espiritual dos desencarnados. E a partir dessas respostas que ele teve nesses questionários, ele organizou e formou a primeira edição do Livro dos Espíritos. E depois ele foi ampliando. Então, e esse livro, para efeito de estudo, ele é dividido em 4 tomos, né? Ou 4 partes. A primeira parte, causas primárias, que ele vai estudar os princípios de formação do universo, né? E da matéria e tudo mais. A segunda parte desse livro, né? As perguntas são mais relacionadas ao mundo espírita e dos espíritos. A terceira parte ele vai focar as perguntas mais no que seriam leis morais. E o final, as perguntas finais desse livro, que são o 4º tomo, vai falar sobre esperanças e consolações. Um total de 1019 perguntas, que é a última edição desse livro. Então, agora, partindo para o nosso tema, né? Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Aí eu fiquei pensando como que eu poderia fazer isso da melhor forma possível. E já quase não tenho mais tempo, tá vendo? Já dá 15 minutos, já teria mais 10 minutos para falar isso daí. Então, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre algumas perguntas, né? E eu vou usar as próprias explicações do Kardec, após algumas perguntas, né? Que é uma própria visão do Kardec a respeito do assunto. Então, nós vamos começar pela primeira pergunta, né? 489. O Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E a espiritualidade responde para ele: sim, o irmão espiritual é o que chamais de bons espíritos ou bom gênio. Aí, pergunta 490. Que se deve entender por anjo da guarda? Kardec pergunta para os espíritos. E eles respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Ou seja, anjo da guarda é um espírito protetor ligado, né, como ele falou na primeira pergunta anterior, né, ligado a uma pessoa encarnada que o protege. Pergunta 491. E qual é a missão do espírito protetor? Aí a espiritualidade vai responder para ele, né, por comparação. A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. Então, e como que o espírito
Mas você fala assim, mas como que ele me aconselha? Como você... Aí vai no negócio da intuição, né? Mas não é nem intuição, é como fala? Esqueci a palavra agora. Inspiração. Intuição, geralmente intuição é quando vem de você mesmo, né? Você entra dentro da sua... Quando você entra dentro do seu inconsciente, pega as informações dentro do inconsciente. Agora, inspiração não. Inspiração, geralmente, quando vem, a ideia vem de fora, né? Então, o teu anjo da guarda, né? O teu protetor, ele te inspira. Né? Inspiração. Ele te aconselha a expressão. De repente, você está perdido. Aquela história, você está perdido, quer alguma coisa, você precisa de uma solução. Aí, quando você faz a prece, geralmente é o caminho para o teu anjo da guarda se conectar com você e te inspirar para você achar uma resposta. Ou, né, você está perdido, você precisa ir para lá, para aqui, para ali, de repente vem aquela, para lá, vai pela esquerda, vai pela direita, faz isso, faz aquilo. Ele está sempre comunicando com você por inspiração. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Pergunta do Kardec para a espiritualidade. E o que a espiritualidade vai responder para ele? Desde o nascimento até a morte, ou seja, desde que nós nascemos, quando nós já nascemos, na verdade é o seguinte, quando nós já estamos preparando a nossa encarnação, né, que quando a gente vai encarnar, não é assim, né, vai lá e encarna, né, é feito um preparo, quem vai ser os nossos pais, né, é feito todo um acordo, né, nossos pais são preparados, é feito tudo uma programação reencarnatória, e ainda mais se é uma questão de reencarne, né, que é para a gente usar os nossos acertos, reconciliação, né, reconciliações, acertos, então os nossos pais quem vai ser nossos pais já é acertado. Às vezes, 2 encarnações antes até dos nossos pais reencarnarem, já está acertado que vai reencarnar quem vai ser nossos pais, para depois nós reencarnarmos. Né? Isso é tudo programado. O mundo, a espiritualidade superior não trabalha com improviso. É ordem. Né? É ordem. É tudo certo. E por isso que a gente, quando a gente fala, né, do Evangelho no Lar, né? Por que a gente fala assim? Quando vai fazer o Evangelho no Lar, escolhe uma data, escolhe uma hora e continua sempre. Porque o mundo espiritual, a espiritualidade superior, sempre trabalha, né, com programação, trabalha tudo ajeitado, tudo na ordem. Ou seja, se você faz sempre na ordem, aí sim vai ter alguém que ele vai poder usar aquele teu horário do Evangelho no Lar como um caminho para trazer alguém que precisa de uma programação, ou um outro espírito que quer participar daquilo. Né? Então ele vai usar aqui, então já se programa, faz muita agenda, desmonta a agenda. Ó, quarta-feira que vem tem o Evangelho no Lar na casa do Zé e da Maria. Então é o seguinte, ó, tem o espírito fulano de tal lá, que é parente deles, está precisando, que está perdido lá, e a parente deles está precisando. Então todo dia, quarta-feira, 9 horas da noite, a gente está fazendo Evangelho lá, a gente capta ele lá e leva ele lá. É tudo programado. Né? Então bagunça é só no umbral. Bagunça é só no fundão do umbral. Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta. A 495 agora, vamos dar uma puladinha. Vamos correr, vamos lá. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às advertências? Daí o que ele vai falar, que a espiritualidade vai falar. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem a quem lhe fecha os ouvidos e ele volta logo que chamado. Isso aqui é uma coisa muito, né, muito interessante, né, que a gente fala assim, né, que às vezes a pessoa está tão perdida e ela fica, vamos falar assim, né, a pessoa começa a se colocar em vícios, em más companhias, começa a absorver más influências, más vibrações, e aquilo começa a montar uma carapuça de energia ruim em volta dela, e muitas vezes até o anjo da guarda, o submentor, o protetor, quer chegar perto dela e ela não consegue vencer aquela barreira. Fica uma barreira de energia negativa, de energia ruim dele, e o anjo da guarda não consegue vencer aquilo. E só os obsessores, né, e os vampiros em volta da pessoa. E não é que o anjo da guarda, não, o mentor, a pessoa se afastou. A pessoa não consegue deixar ele se aproximar. E aí, qual que é o toque de mestre? De repente a pessoa está ruim, daí ela abaixa, faz uma prece, cria o canal. Do momento que a pessoa se toca, assim, nossa, está tão ruim e tal, tá, né? Acho que você deu uma vontade de fazer uma prece, na hora que ela faz a prece, ela já abre o canal e já o mentor já consegue se conectar, pelo menos, né, dar um plug na cabeça da pessoa e já começa a fazer uma brecha naquela barreira ruim e ela consegue se conectar. E agora o comentário do Kardec para esses aspectos assim, um primeiro comentário do caderno, do Kardec.
A doutrina dos anjos da guarda, zelando pelos protegidos apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não devemos, sobre a terra, um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob sua proteção, pois se, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes na Terra? Não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e todos os solidários, veículos imensos da transmissão do pensamento, como o ar para nós é o veículo de transmissão do som? Então ele vai falar justamente, ele está confirmando aqui. Não importa então que se também, o outro detalhe, né? Geralmente o nosso anjo da guarda, né, o nosso mentor, ele é um para nós, cada um tem um, né? Mas alguns mentores, dependendo do grau de elevação que ele pode ter mais de um afilhado. Né? Ele está uma hora com você, depois daqui a pouco ele pode estar com outro, mas toda vez que ele sai, ele sempre pode deixar um da equipe dele cuidando de um, cuidando do outro. E mesmo ele estando longe, né, pelo pensamento, ele pode se conectar. Né? É isso que ele fala, que ele pode estar, você está aqui e de repente ele foi cuidar de outra pessoa lá na Europa. E lá da Europa ele está vendo o que está acontecendo aqui, né? Se conecta. O pensamento, está se conecta aqui e dá instrução tanto para a pessoa da equipe dele, né, para o espírito da equipe dele, ou se conecta mesmo no pensamento do protegido. Né, ó menino, olha, estou fazendo coisa errada, hein? Toma tenência, né? Toma tino. Agora a pergunta 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Né? Qual o nome do meu guia? Qual o nome do meu protetor? Qual o nome do meu mentor? Qual o nome, né? Estou interessada, né? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Essa é a resposta da espiritualidade para o próprio Kardec, né? Que isso é interessante, né? Que às vezes a gente quer saber o nome. Geralmente, né? Os espíritos, quando estão na erraticidade, eles costumam usar, geralmente, a personalidade e a forma da última encarnação que tiveram. Mas isso não é lei, isso não é costume. Né? Por exemplo, se a gente for ver o caso do Emmanuel, né? A primeira vez que ele se apresenta para o Chico, ele se apresenta como um velho padre, que é a última encarnação que ele teve no Rio de Janeiro, o Emmanuel, né? A gente sabe que daí, numa encarnação anterior, ele foi o padre Manuel da Nóbrega, né? E depois a encarnação mais famosa dele foi como Públio Lentulus, né, no período do Cristo. Então, daí o que acontece? Daí, quando ele assume a personalidade, quando ele assume o Emmanuel, né, assume a personalidade de Emmanuel, ele assume a forma do Públio Lentulus, né, como aspecto físico, e o nome Emmanuel, na verdade, é a abreviatura do nome do Manuel da Nóbrega, que quando o Manuel da Nóbrega assinava os documentos, os índios chamavam ele de Hermano Manuel, Manuel. Aí ele faz um trocadilho com o nome de Emanuel com Emmanuel, do nome de Cristo. É um trocadilho que o Públio Lentulus faz com o nome de Emmanuel. Né? Então ele está usando uma forma com outro nome. Né? Então é isso que ele está falando. E muitas vezes, né, você vai ver que alguns mentores, né, eles podem falar, qual que é o nome? É Demétrios, é João, é Chico, é quê? E muitas vezes até ele fala assim, não precisa saber que nenhum. O meu mentor é um padre. Eu perguntei, qual é o nome do padre? Ele falou, não é padre. Você é padre, é só o padre. Tá bom, é padre. Não interessa, não precisa saber do nome, né? Saber que ele está ali, está te ajudando. Ele falou, para você só precisa saber que é o padre. Você não precisa saber mais do que isso. Senão você vai querer procurar e não vai prestar o que você vai procurar. Sabe que eu sou chato, né? Sabe? Então vamos lá. 509. E aí que agora coisa interessante, né? Vamos agora, o nível, né? Agora que esse negócio de Deus, sempre então, nosso mentor sempre, né, é um espírito mais elevado que nós, né? Que está olhando para nós, né? E aí a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte, né? Os homens do estado selvagem ou inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores. E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os homens mais intelectualmente ou moralmente mais adiantados? Aí que a espiritualidade vai responder para ele? Isso aqui é muito legal. Né? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao objeto. Não, você não dá a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar
segue a do espírito do protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vós tornardes o protetor de um espírito que vos seja inferior. E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau que tem atingido possa comportar. Ou seja, né, depende do grau evolutivo, sempre o mentor pode ser um espírito mais evoluído do que o protegido, né? E se um espírito é um espírito mais primitivo, menos evoluído, ele pode ter um espírito, né, um pouco mais evoluído que nós, ser o protetor dele. E se você tem um espírito que nem, né? Aí você tem um espírito bem... Vamos pegar Francisco de Assis lá, que era a encarnação do João Evangelista. Quando ele está encarnado, quem que era você imaginar um espírito do porte de João Evangelista encarnado, quem que era o espírito que era o mentor dele? Já era um espírito de terceiro, quarto, né, mundo de separação, né, de ordem de... Tá. E aí igual a outra pergunta, né? Podemos ter muitos espíritos protetores? Aí vai vir a parte, né? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que assistem ao mal. Ou seja, nós temos o nosso, o anjo da guarda é só um, o protetor é só um. Só que nós podemos ter espíritos simpáticos, né, que se associam a nós, dependendo da nossa tarefa, nosso trabalho ou do nosso campo vibracional. Se nós vibramos bem, caridade, amor, alegria, nós vamos atrair espíritos que vibram amor, caridade, alegria, energias positivas. Se nós vibramos raiva, mesquinharia, tristeza, né? Que nós vamos atrair espíritos desse nível, né? Então, isso são os espíritos afins, né? Que são os espíritos simpáticos, que está escrito ali, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Para a gente sempre, né, tá pensando positivamente, sempre, né, fazer prece. Uma coisa sempre que ajuda a mudar nossa vibração, para nós sempre estar vibrando, né, pensando em prece. Prece é a grande ferramenta nossa. A gente fala, a grande ferramenta que Deus nos deu foi prece, né? A prece sempre ajuda a gente tratando. Nós vamos pensar naqueles rádio antigos, né? Nós estamos aqui no começo da sintonia, a gente regula lá para prece, vamos fazendo prece, e a gente puxa a sintonia para o lado bom. E começa a vibrar melhor, né? Vibrar melhor e pensar positivamente. E sempre a grande coisa que nos ajuda sempre a estar vibrando bem, caridade. E não é só, a gente está falando sempre, não é só aquele prato de comida, né? A caridade material. É sorriso, uma boa palavra, um bom dia, um oi, um ombro amigo, né? Vamos lá de novo. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitadas pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Então aqui justamente eles se aproximam pela similaridade em pensamentos e em vibração. Mas, por exemplo, agora uma coisa relativa, né? Por exemplo, se você tem uma mediunidade muito extensiva, dependendo do trabalho mediúnico que você faz, alguns espíritos simpáticos podem se aproximar para ajudar no trabalho mediúnico. Aí você vê que algumas pessoas podem ter vários guias trabalhando com ele, né? Por exemplo, que nem o Chico, o guia dele era o trabalho dele era o Emmanuel, mas tinha vários espíritos sempre acompanhando ele. O Dr. Bezerra não era um mentor dele, mas sempre vinha trabalhar com ele, por exemplo, né? Ou o irmão X, né? Que era que sempre estava fazendo um dos que mais escreviam para ele, fazendo a parte de poema e tal, né? Então, ou seja, dependendo do trabalho que você for desenvolver, outros espíritos que se tornam simpáticos vêm te ajudar em algumas tarefas que você precisa. Agora a pergunta aqui complemento, né, da 503 aqui, né? Parece resultar daí que espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim. Os homens encontram sempre espíritos que simpatizam com ele, qual que seja seu caráter. E é a mesma coisa. Se você também tá do outro lado, né? Agora vamos falar do outro lado. Você está vibrando negativamente. Você está naquela coisa do mal. Aí, de repente, você está do lado ruim, pode vir aqueles montes de outros espíritos né, que estão ainda do lado ruim das trevas, e pode vir te ajudar a te atormentar para fazer coisas piores ainda. Do mesmo jeito, né? Vai, puxa o gatilho. Não, dá a facada, sei lá. Vai, passa o carro por cima. Né?
514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Estou terminando, hein? Deixa eu ver se estou terminando. Tá, terminando. Senão eu vou perder o brevet. Há muitas graduações na proteção e na simpatia. Dar-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo da casa. Ou seja, aqui a gente fala que é o mentor do lar, né? Ou seja, também os lares, eles podem ter um espírito protetor que se simpatiza com a tua casa. Alguns elementos da casa, que geralmente pode ser um amigo de outras, né? De outras encarnações, que evoluiu e tal, mas ele tem, dentro daquele lar, daquela família, né? Se torna um protetor da família. Até na mitologia romana você tinha um aspecto similar, daí vem o nome lar, né? Que são os lares, né? Que eram espíritos protetores de família, de clã, né? De onde vem esse conceito, né? Você pode ter, então, você pode ter o teu protetor individual, você pode ter aí protetores, né? Espíritos simpáticos que vêm te ajudar dependendo da tarefa que você vai fazer. E além de tudo, na tua casa você pode ter um protetor comum a todos os membros dentro da casa, que olha exclusivamente né, pelo cuidado da tua casa. Né? Então, por isso que é bom você estar fazendo evangelho. E quando você atrai esses espíritos que cuidam do teu solar, evangelho no lar, né? Fazer aquela limpeza, casa bem harmonizada, aberta, né? Músicas boas, boa energia vibratória. E o comentário final do Kardec para a gente fechar esse tema, né? Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos às vezes. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto do bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias e às vibrações e o tempo de vibrações que mantemos. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre. E o homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de o repelir. Principalmente esse, né? O homem é sempre livre de o repelir, né? Sempre fazendo a prece e procurando se desviar das más virtudes, na verdade, dos vícios, né? Dos vícios e defeitos. Tá? Então a mensagem de hoje é essa, tá, pessoal?